compartilhar minha tela com vocês. Ó, gente, nós falamos, né, dessas especificidades no cinema, que é a questão da arquitetura, da paisagem, das cores e texturas, objetos e adereços. Usamos dois exemplos, né? O filme Era uma Vez, e aí ontem eu, de noite, tive uma epifania, decidi trazer outro exemplo, que é o De Volta para o Futuro. Aí a gente entra na questão do espaço e do personagem, tá? O normal na minha programação seria eu falar primeiro disso e depois eu passar os filmes. Mas eu achei que era mais interessante passar tudo primeiro e aí depois a gente discutir, porque é um assunto bem rápido e que depois de ver esses exemplos fica muito claro, né? Então, a questão da caracterização do personagem, tá bom? Eu vou acabar lendo alguns conceitos que eu coloquei aqui na anotação e tem para vocês lá no PDF que eu mandei. Então, o que eu coloquei? Que a persona de um personagem apresenta-se pelo espaço na qual ela está inserida, né? No caso. O que eu quero dizer com persona, tá? Persona e personagem são coisas diferentes, tá bom? Persona é o perfil social dessa pessoa, é o papel social que ela está relacionada. Quando eu digo papel social, eu não estou querendo dizer de causas sociais, né? Não quer dizer que a pessoa que tem um papel social, ela tem alguma causa social. Mas como que essa pessoa ela está inserida na sociedade? Então eu tenho aqui mais uma definição que acho que vai ajudar a entender o que eu estou querendo dizer. Então, ó, persona. A composição e a caracterização do personagem dão-se também pela visualização dos cenários nos quais ele se insere. Por meio de elementos visuais, definem-se aspectos fundamentais à compreensão de cada sujeito envolvido na trama, como posição social, estado civil, posturas políticas e sociais, relações familiares, estados psicológicos e etc. Situa-os em meio ao jogo dramático e sugere relações entre os pares por meio do uso de cores, materiais, mobiliário. Enfim, pela arquitetura que o abriga. E isso ficou bem claro no exemplo do Era uma Vez, já fica totalmente claro, né? Que a gente tem aqui o personagem principal, que ele trabalha numa barraca de hot dog, né? Ele vive numa comunidade carente, ele tem que descer o morro para vir trabalhar aqui, em comparação com a menina na qual ele se apaixona simplesmente por ver ela. Eu não passei esse trecho do filme, mas só de ver a imagem a gente consegue ver exatamente a diferença de ambientes que cada um desses personagens vive. Enquanto ela vive num ambiente confortável, né? Você vê que ela tem todos os aparatos tecnológicos da época, né? Ela tem um computador, ela tem um sound system, ela tem uma impressora, ela tem almofadas que dão um toque diferente na casa dela, ela tem uma mesa de estudo e uma dos caderninhos de estudo dela, ele é todo cheio dos frufru, todo perequetado, no formato de estrela, né? Enfim, ela não vive com o básico, pelo contrário, ela tem tudo do bom e do melhor, né? Em termos pejorativos e diminuindo a personagem, mas olhando num aspecto primário, né? A gente vê como se ela fosse a Patricinha, né? Enquanto o personagem principal, nós vimos a casa dele como funciona, né? É uma casa numa comunidade carente, eles dividem cômodos, né? Simplesmente o máximo que ele tem de decoração no quarto dele são pôsteres do Flamengo, né? Então, é uma vida muito mais simples. E esses cenários já dialogam e falam sobre isso. Repetindo, para nós brasileiros é muito óbvio isso, né? Que uma pessoa que mora numa comunidade carente, ela vai ter algumas limitações de recursos que, obviamente, vão fazer ela viver com, eu não diria nem o básico, né? Mas um pouco abaixo do básico, né? Ou seja, uma pessoa que passa necessidades. Para nós brasileiros que compreendemos o que é uma favela, é muito óbvio para a gente isso, mas para pessoas de fora talvez nem tanto, né? Em comparação, nós temos uma pessoa que vive uma vida extremamente confortável, não tem o que reclamar, não tem que trabalhar, não tem que, enfim, leva uma vida totalmente contrária ao protagonista do filme, né? Já no exemplo De Volta para o Futuro, nós naquela primeira cena
vimos a casa do Doc, né? Do Brown. E nós, sem ele aparecer, ele não precisou nem aparecer. A Michelle deu a análise perfeita. Acho que foi o exemplo mais sensacional. Ela não tinha visto o filme e ela conseguiu pegar na entrelinha várias coisas. É um cientista, né? Porque tem diversos aparatos tecnológicos, automações, né? Que fazem a vida um cientista que não quer perder tempo, né? Ele automatiza a comida que vai ser servida para o cachorro, a torrada que vai ser servida de manhã, o café dele é feito tudo de forma automática. Ela logo de cara deduziu que era um cientista. E ela trouxe uma camada analítica ainda muito mais intensa, assim, que é como eu falei, eu não tinha percebido isso, mas ela trouxe a questão da solidão do gato, da fidelidade do cachorro e também da inteligência da coruja, né, que mostrou nos relógios. E eu achei sensacional isso e eu vou usar para o resto da minha vida, Michele. Não vou pagar royalties nenhum, já estou avisando. Então, assim, percebam como essas camadas de subtextos não verbais, elas dialogam, né? Fora isso, nós temos a questão da televisão falando ali o ano que se passa a história, né? Através do carro da Toyota de 1985. Nós temos também a questão do roubo de uma caixa de plutônio, de uma carga de plutônio que depois mostra que está ali na casa do Doc Brown. Enfim, o espaço ele conta muito sobre o personagem. Eu chamo isso de espaço narrativo, tá bom? Fora isso, tá? Os espaços, eles podem se transformar também, né? Então, aqui, ó, no decorrer da narrativa, esses espaços sofrem transformações formais, redefinindo a posição do seu protagonista nas diversas fases de sua trajetória. Cenários são elementos vivos que, somados aos efeitos da luz e outros especiais, fabricam atmosferas e armam situações a cada acontecimento do roteiro. Ou seja, os espaços, ok, eles dialogam com nós, né? Eles informam muitas situações para a gente, só que os espaços se transformam, né? E foi nesse quesito que eu quis trazer o exemplo do De Volta para o Futuro. Por quê? Porque o De Volta no Futuro ele foi lançado em 1985 e a narrativa se passa em 1985. Ou seja, estamos falando de um filme que, para quem assistiu na época, ele era contemporâneo e extremamente atual, tá bom? Então, é só vocês pegarem um exemplo muito claro. Vocês pegarem hoje, né, em 2020, se vocês imaginassem um filme passando, provavelmente nós teríamos celulares, nós teríamos tablets, nós teríamos diversos aspectos tecnológicos que seriam inerentes à sociedade que a gente vive, especialmente no quesito tecnológico, né? Se nós fôssemos voltar 30 anos no passado, né? Esses 30 anos nós estaríamos voltando em 1990, né? Já teríamos outros aspectos. Enquanto hoje vocês escutam música através do celular de vocês, colocando um fone de ouvido na orelha, esse fone de ouvido poderia até ser sem fio, né? Se nós voltássemos no passado, há 30 anos atrás, provavelmente a gente mostraria pessoas colocando um LP numa vitrola ou um CD ou escutando um Discman, sabe? Discman eu ainda fui bonzinho, né? Voltaria até para o Walkman, né? Vocês sabem o que é o Walkman? Vocês já ouviram falar nisso? Já, da Sony. Sim, né? Ah, tá. Não tô tão velho assim. Então, nós teríamos todo esse cenário se modificando. E no De Volta para o Futuro nós vimos justamente isso, né? Nós vimos os carros que se mudam, né? A música da época é outra. Quando eu digo música, nós vimos através dos cartazes ali, né? Eles até mostram o cartaz do cantor que canta lá o 16 toneladas, que tipo era uma música de 1950 e pouco ali, e que ficou muito famosa. Nós vimos todo o cenário, as roupas das pessoas mudam, então alguns personagens eles notam diferente a roupa do Martin McFly. É que eu não passei para vocês, mas até quando o Martin McFly ele entra numa lanchonete, o dono da lanchonete vira e fala para ele: e aí, foi um naufrágio, né? Por que você está vestindo um salva-vidas? Por causa daquele colete que o Martin McFly veste, o personagem encarava aquilo como um colete de salva-vidas, ou seja,
os espaços se transformam, né? E eles se modificam. E na narrativa do De Volta para o Futuro, isso é muito visível, é muito visível. Quando eles voltam 30 anos, indo de 1985 para 1955, os costumes são diferentes, os cenários são diferentes, as roupas são diferentes, até a forma que as pessoas se locomovem. Enquanto em 1985 Marty McFly, um garoto jovem, se locomovia através de um skate, em 1955 nós vimos uma criança andando naquelas molinhas que vão pulando. Não sei se vocês perceberam isso na Sim. do Valley. Nós temos até essa informação dada para a gente, né? E são, assim, são detalhes que às vezes passam despercebidos, são sutis, mas saibam que tem todo um trabalho de direção de arte muito forte envolvido, que está totalmente em contato com a direção do filme, né? A direção que quer impor um tom no filme, né? Quando eu digo tom, não estou falando de cor, tá? Estou falando de tonalidade, de tom dramático, né? Do que ele quer transmitir com a ideia, e a direção de arte tem um papel fundamental. Aos olhos leigos, às vezes ela não é tão percebida, ela só é percebida quando fica muito aparente a coisa, né? Mas as nuances, que é onde uma análise de direção de arte deve ser enriquecida, a gente não acaba não percebendo isso logo de cara. Beleza, então vocês conseguem entender como o espaço ele diz muito sobre a persona de um personagem, ou seja, seu papel social, aonde que ele se insere numa sociedade, e que ao mesmo tempo esse espaço ele pode se transformar durante a narrativa. Fica claro? Sim. Tá. Então, maravilha. Então, agora a gente vai falar de uma outra questão, tá bom? Nós vamos falar da questão da textura de um filme, tá? Então, assim, eu vou primeiro dar uma explicada aqui, depois eu vou passar no vídeo. Então, ó, quando nós falamos da questão da textura, ele está também relacionada à questão da cor, tá? Então, novamente, vou ler aqui o que eu coloquei de informação para vocês, né? Se eu estivesse na sala de aula, eu estaria escrevendo na lousa, né? Mas eu vou ler para vocês. Então, ó, textura igual a cor. Então, a textura segue a mesma dinâmica do uso da cor no desenho de um filme. E é igualmente determinante a formação de seu universo visual e caracterização de seus personagens e cenários. Sob a incidência da luz, novos contrastes se revelam, oferecendo significados inéditos à matéria, tá? E essa questão da textura e da cor, ela vai estar muito relacionada à poética do filme, né? Lembra quando nós estávamos falando de acordes cromáticos, né? Que nós falamos sobre como uma cor inserida num acorde cromático pode mudar totalmente a significância de da cena que nós estamos vendo, né? Da onde a cor está inserida. E essa poética, ela está totalmente relacionada à cor e à textura de uma cena, né? Então, o que eu coloquei, ó? A poética da visão das texturas deve-se principalmente a, número 1, ao papel que elas representam na formação das tonalidades de cor. 2, a transparência, opacidade e brilho que oferecem, tá? 3, além de seus significados simbólicos e subjetivos, tá bom? Então, a cor, ela está totalmente relacionada à textura, tá? Quando eu digo textura, não confundam com o que eu falo sobre textura em direção de fotografia. Estou dizendo textura em direção de arte. Então, por exemplo, um objeto vermelho de plástico, provavelmente ele vai ter uma textura diferente de um objeto que seria de tecido na mesma cor, vermelho. E a luz vai incidir de forma diferente. Então, as texturas modificam a cor e podem criar significâncias. É que eu não tenho nenhum exemplo claro aqui para passar para vocês, né? Meu quarto é um quarto simples, eu não vou ter nada que seja muito simbólico aqui para mostrar para vocês. Mas essa questão da textura e da cor, ela pode alterar a poética dentro da cenografia, tá? E essa poética, ela vai ser modificada através de transparências, opacidades, brilhos, podendo trazer significados simbólicos e subjetivos. Beleza? Tá?
E o que eu vou fazer agora? Eu vou passar um trecho de um making of de uma cena do Star Wars O Despertar da Força. Eu acho que nem todo mundo assistiu aqui, porque eu lembro quando eu perguntei de Star Wars na aula, nem todo mundo já tinha visto. Só que o que acontece? Existe uma batalha que ocorre na neve, tá? Uma batalha entre, especialmente, o Kylo Ren, que é nesse filme ele é uma espécie de vilão, né? Uma espécie não, ele é o vilão. E nós temos a Rey, que é a protagonista do filme. Esse making off, ele vai estar muito focado na direção de arte, sobre eles falando justamente sobre a textura dessa cena, tá? O que eles queriam transmitir. Por quê? Lembra quando nós falamos que os cenários reais, as paisagens reais podem ser cenários? Pois então, um filme com o orçamento do Star Wars, eles têm a possibilidade de fazer um mix disso, de nós criarmos uma paisagem real dentro de estúdio e utilizar isso a favor da narrativa, tá? Então eu vou passar o vídeo e aí a gente dá uma discutida depois. Beleza? Tranquilo. Só para constar uma coisa, tá bom? Essa parte da aula de hoje, eu não coloquei nenhuma questão na prova, tá? Porque justamente eu não tinha passado ainda. Então, assim, a avaliação que eu tô passando para vocês, ela se limita ao conteúdo até da semana passada, beleza? Sim, se algo não ficar muito claro, não entre em desespero. Deixa eu só ver se a legenda tá ativada. Beleza. Então, assim, gente, ó, é legenda gerada pelo YouTube, tá bom? Então, desconsiderem um pouco se tiver alguma tradução esquisita. Mas eu já assisti com essa legenda aqui. Eu achei que tá bem condizente com o que está sendo falado ali. Mas o importante é vocês perceberem que isso visualmente vocês já vão ver. Como eles quiseram recriar uma floresta dentro do estúdio, sendo que eles têm orçamento para ir numa floresta, né? Levar uma equipe inteira. Mas eles optaram por trazer para dentro do estúdio. One of the very early things that we talked about wanting to do. Peraí, que não entrou aqui, ó. A legenda. Por que já tá? Was have a lightsaber fight. Peraí, calma aí, gente. At night in the snow. Deixa eu dar um recarregar aqui, porque por algum motivo não está entrando a legenda. Eu já deixei pronto ontem de noite isso. Onde é que entra traduzir automaticamente? Agora sim. One of the very early things that we talked about wanting to do was have a lightsaber fight at night in the snow. I did think that it would be a beautiful thing to do. It just felt like something that was appropriate for this story and visually really interesting. The idea of how these blades would interact with the snow and lighting the characters, knowing we were going to have actual physical props that would allow for light to have a very different look. We built an enormous snow forest set. It was a constant source of inspiration and tremendous to shoot. It's been an interesting process to create some of these new worlds because they all reflect the elements of nature.
originally there was a lot of discussion about whether we do it as a location or whether we do it on a set. It's a night scene, so the amount of darkness hours we have is severely restricted. I remember one of the meetings when we were presenting the model of what we were proposing for the set to JJ, and we did a couple of forest sets, and I had some photo reference with me, and then he went, "Oh my God, that was a set. I thought that was a location." And then from that moment on, he was like, "Okay, fine, yeah, I'm sure it can be done." How to build that set is a jigsaw puzzle within itself. It's almost like painting a floor. You kind of paint around, you got to work yourself out of the room a certain way. So it's very, very tricky. We're standing up real trees, which are obviously huge, and building the terrain around and creating this environment which will be far more controllable than a location would be. The backing alone is an incredible technical achievement. That's a full 360-degree forest backing that is seamless, that falls off and really gives you an infinity edge of a forest. And just painting that in the delicacy that just needs to fall off at just the right amount, but painting that not in the conditions that it's going to be photographed, but having the understanding and the knowledge of how that's going to be represented on film. It's just a lost art. They bought, I think, 750 boxes of fake snow, and they keep bringing them in. It's a beautiful set. I'm just really proud of how the team pulled that one together. How often do you get to, be in a lightsaber battle in a forest, with snow? It just seemed like an amazing. Voltando, gente, aqui o resto ele vai ficar falando só sobre a coreografia de sabre de luz e acho que isso não interessa muito pra gente, tá? Então, vocês percebam como, além das significâncias, da questão da personagem, a cenografia, ela pode ter uma poética também, né? Nesse caso, o que nós tínhamos, né? Nós tínhamos dois personagens que iriam estar duelando, né? E que a direção e a direção de arte decidiram criar um set, né? Dentro de estúdio, não ir para uma locação. Por quê, né? Ele até fala brevemente, né? Justamente porque... Opa, peraí só um segundo. Porque ele fala brevemente que eles optaram por montar um set justamente para conseguir criar esse clima, né? Da batalha ser de noite, né? Então, claro, nós teríamos problema, nós não teríamos a total escuridão por muito tempo para gravar, né? Então, daria problemas para você ir você ir até uma locação, uma floresta, e você não ter a luz que eles queriam da noite, né? Trazendo essa ideia de que a batalha se passa à noite num cenário. Então, eles preferiram criar um set dentro do estúdio. Só que, para criar esse set e passar essa verossimilhança, né, eles precisavam de neve, eles precisavam de árvore. Então, o que eles fizeram? Não sei se vocês perceberam que eles construíram os troncos de árvore mesmo, né? Seja trazendo os troncos de árvore de fora, né? Cortando na floresta mesmo e trazendo para montar no estúdio. Eles trouxeram neve falsa, né? Para passar essa impressão de, cara, uma batalha na neve. Batalhas por si só, duelos de sabre de luz já sempre são bem empolgantes no cinema, ainda mais na neve, num ambiente tão hostil, ainda é mais interessante. Porém, por a cena se passar de noite, outro aspecto, ele era muito favorável, né? É a questão dos sabres de luz, tá? Para quem gosta de Star Wars, sabe a importância dos sabres de luz, né, dentro da narrativa. E esses sabres de luz, eles emanam cores, né? E às vezes essas cores nós podemos criar algumas análises, né? Enquanto nós temos o vilão, nós temos a personagem principal, que é a protagonista, que é o duelo entre o bem
e o mal, né? É o lado da força contra o lado negro da força, né? Então nós temos um embate entre bem e mal aqui. E os sabres de luz, eles são lindos, porque eles são coloridos, eles são vibrantes, eles são brilhantes, né? E a direção quis utilizar isso a favor, né? Não sei se vocês perceberam aqui, deixa eu passar um pouquinho aqui, só voltar um pouco. Professor, mandei de novo porque minha internet caiu. Oi? Eu mandei solicitação para entrar de novo porque minha internet caiu. Ah, fica tranquilo, não tem problema. Essa cena é maravilhosa. Percebam, gente, ó, como, assim, obviamente, quando vai pro filme final, não são esses sabres de luz aqui que parecem de brinquedo, né? Vai o sabre de luz, que é justamente um raio de luz, né? Então tem todos os efeitos especiais em cima. Mas percebam que a direção de arte, né, junto com a direção de fotografia, optaram por utilizar os sabres que emanassem uma cor, a cor vívida, né? Por quê? Nós temos aqui, ó, essas cores sendo refletidas no rosto dos personagens, né? E aí o mais louco, e aí agora eu vou trazer uma análise, tipo, uma análise, como diria uma professora minha do mestrado, análise selvagem, que é o que a gente vê de cara assim, e já não tem um estudo, né? Mas é simplesmente a minha impressão. Enquanto a Rey, que ela luta pelo lado do bem, ela tem o seu sabre de luz azul, né? Lembrando o azul, a questão do divino, do céu, né? O Kylo Ren, ele já é um personagem todo perturbado, né? Todo perturbado, ele tem diversas questionamentos na cabeça Ele é dele. mimado. Ele é mimado. Enfim, ele tem conflitos internos, né? Mas nesse momento ele está atuando do lado do mal, né? Então ele tem um sabre de luz vermelho, né? Porque ele é um cara muito carregado com ódio, pela ira, pelas emoções, né? E olha que interessante o resultado final, né? Quando junta a luz do vermelho e do azul. Vocês percebam que esse não é o resultado final, isso daqui é um making off, e mesmo assim nós já vemos a incidência dessas cores, né, atuando na textura da pele, né? E olha que engraçado, nós temos o bem e o mal, só que no momento que eles batalham, eles viram uma coisa só, tá? A Rey não está azul, o Kylo Ren não está vermelho, ambos estão magenta, né? Nós pegamos duas cores primárias, misturamos elas e elas ficam magentas. Porque no fim, assim, quem assistiu os 3 episódios dessa trilogia nova sabe que tem esses diálogos entre nesse momento eles são vilões, mas em um momento eles estão unidos por algum motivo. Então, Star Wars tem sempre essa questão do equilíbrio, né, entre a força, né, entre o lado negro e o lado normal da força, e essa mistura que se dá, né? Nós já tínhamos na primeira trilogia o Anakin não, perdão, o Luke Skywalker, que por algum motivo, em alguns momentos a gente achava que ele poderia caminhar para o lado negro da força, e aí a trilogia dos anos 2000 nós tínhamos mostrando o Anakin como ele se tornou o Darth Vader, né? E aqui, de novo, temos essa história, né, de quem é o bem, quem é o mal, se eles vão se misturar, se isso vai dar liga entre uma coisa e a outra. E percebam que as cores, né, aqui elas atuam justamente nisso, né? Nós temos a mistura dos dois lados, né? Mesmo a Rey sendo o bem e o Kylo Ren sendo o mal, no momento que eles duelam, né, eles se tornam uma coisa só, através das cores. E isso, gente, nós só conseguimos através da escolha de utilizar o sabre de luz, principalmente com que ele emane essa cor e essas luzes sejam projetadas no rosto. Obviamente que o Star Wars é um filme com muito orçamento que poderia refazer isso digitalmente, né? Mas é só vocês perceberem que a direção de arte optou por utilizar algumas coisas, recursos especiais, né? Tanto é que vocês viram que
foi gravado tudo num set, né? Então, obviamente, teve muita correção depois digital, tem um pouco de chroma key nessa cena, mas a direção de arte optou por fazer tudo muito orgânico, né? Então, trouxe árvores em vez de replicar elas digitalmente, trouxe neve em vez de inserir isso numa pós-produção, e aqui também tem o trabalho das cores, tá? E isso, sim, é um Star Wars trabalho... gosta... Oi? Perdão, sorry. Eu ia Então, falar que Star Wars usa, é famoso por usar efeito prático, né? Até sim, hoje. sim, até hoje, né? É uma coisa que vinha do George Lucas, né? Muito porque era o que o George Lucas tinha na época para fazer, né? Na primeira trilogia, mas até hoje ainda tem isso. E é muito interessante, a direção de arte faz parte desse contexto todo, né? Certo? Gente, vai dar 2 minutos aqui para cair a reunião. Eu vou encerrar essa e abrir outra, tá? Mas ficou um pouco claro, assim, como que a direção de arte, essa questão da textura e das cores, elas podem afetar a poética de um filme? Sim, com certeza. Ficou? Com certeza. Então, beleza. Então, eu vou encerrar aqui e vou abrir outra reunião, beleza? Tá. Até aí.